Oxalá tá ótimo, né? Eu já começo assim, a gente começa gravando, já começa falando de Oxalá, chama todos os santos, né? De todas as linhas, não temos preconceito aqui. Não. Seguinte, Lincoln, meu querido amigo, personal trainer, né? Um homem, um amigo, um irmão que eu admiro muito, né? Daqui a pouco ele vai se cansar de tanto que eu chamo ele para live, para gravar, para podcast. Eu até brinquei com uma amiga minha, falei, não, vai ser com um amigo meu que ele não tem escolha, entendeu? Eu começo os meus rolos, eu boto ele no meio, entendeu? Boa. Porque é Tamo uma junto. pessoa que eu admiro, né? É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa com quem eu tenho trocas incríveis, né? Principalmente nesse universo, não só nesse universo, sobre atividades físicas, né? Mas assim, sobre vários assuntos de outros planetas, Sim, porque a gente sim. adora essa profundidade, né, Lincoln? A gente adora começar uma conversa e terminar num lugar que a gente nunca podia imaginar, né? E hoje, especialmente, né, eu trouxe o Lincoln aqui para a gente trazer uma conversa mostrando, né, a importância da integração quando a gente fala de corpo, mente, né, espírito, emocional, Uhum. psíquico, fisiológico, né, entendendo o corpo, né, como de fato eu enxergo o corpo, que ele não é uma ferramenta, ou ele não é uma coisa que é sustentada, né, por uma alma, por uma essência, né? Ele é o nosso principal meio de estar nessa experiência terrena, né? O corpo, ele é atravessado por tudo, né? O corpo, ele vem antes da linguagem, que é a principal matéria para a gente trabalhar dentro da psicanálise, né? Na psicanálise, o principal para a gente é a linguagem. E o corpo, ele vem antes da linguagem. A linguagem nasce através do corpo, né? O corpo, ele é atravessado, é no corpo que a gente percebe em consultório, né, dentro da psicanálise, as reações, né, do emocional sobre o físico, né? Então, essa a Uhum. própria psicanálise, ela nasceu desse lugar, né, através das histéricas, né, onde Freud observou que as histéricas apresentavam, tem casos, por exemplo, de histéricas que não conseguiam andar e nenhum exame conseguia detectar nada, né? Até que através do trabalho da psicanálise, né, o Freud se colocou à disposição para ouvir a mulher falar sobre aquela dor, mas num campo subjetivo e não mais focado nos exames, né, no que a medicina diria, nada. É, Quando se é verdade. descobriu que era justamente uma dor psíquica, né, que gerava como sintoma aquela Nossa. mulher não conseguir mais andar, né? E aquilo na época foi impressionante, né? Você entender como as coisas se conversam. E o Freud, Sim. na obra dele, falava sobre o corpo, mas sempre num lugar muito escondidinho, né? Não é muito gritante ele falar sobre o corpo. Mas depois veio um outro psicanalista que na década de 70, o Jacques Lacan, começou a trazer essa questão da importância do corpo como forma de linguagem, né? Então, como não conversar sobre atividade física e pensar na psique humana, né? Sim. Como separar isso? Porque não é separado, né? Como você dizer para a pessoa, não, vamos lá, 5 formas de você ter atitude, disciplina, motivação para fazer exercício físico, só que não, né? Porque essa pessoa, ela não é um robô, né? Ela tem toda uma história que muitas vezes impede que ela tenha essa força de vontade, que ela tenha essa atitude. Não é por não querer, né? Sim. São 15 mil enredos por trás disso. Então, meu convite para o Lincoln é para a gente trazer aqui, fazer uma tentativa, né, de construir essas pontes, né, entendendo como que ele, né, como personal trainer, com toda a experiência dele, né, dentro da área de, né, Olha, de formação, de educação física e tudo mais, como que ele enxerga tudo isso na prática, né, dentro dessas uhum. atividades. Então, vamos ver o que vai Lindo. sair. Seja bem-vindo e se apresente, por favor, né? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui de novo com você. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. E eu quero dizer, quando você falou lá no começo, né, das nossas trocas, tal, mas
E aí você falou de profundidade, e sempre é profundidade com a gente, né? Os irracionais inicios aí, que é uma piada interna que a gente tem aí, e que faz todo sentido, porque eu acho que tem muito amor nisso. E não é um amor intelectual, é um amor de sentir, né? E só a título de curiosidade, hoje, impressionantemente, eu e a Mayra já tivemos tantas vezes tão conectados que hoje, a hora que ela me mandou a mensagem, eu estava ouvindo o podcast da Mayra. Né? Já aconteceu de um pensar no outro, putz, ligamos um para o outro, rola uma mensagem. Então, é uma conexão muito bonita, muito profunda e que traz muito amor. Aí é um espaço de muito amor, né? Obrigada. Bom, eu sou o Lincoln, eu trabalho já há bons anos como personal. Eu sou pai também de um garoto lindo que acabou de fazer 8 anos. E eu empreendo também, eu faço diversas coisas, eu sou voluntário, trabalho numa ONG, né, como palhaço, vou lá, essa ONG ela tem 3 segmentos, então você faz como se fosse, são oficinas, né, você faz oficinas para se formar palhaço, tudo gratuito, tudo muito bacana, assim, muito lindo. E aí eles trabalham em 3 segmentos: hospitais, asilos e orfanatos. E as minhas primeiras experiências rolou num hospital, né? Em hospital. E aí depois eu me mudei de cidade, fui trabalhar num orfanato, né? Foi muito complicado logo de início, porque eu tenho um filho, então eu via uma realidade lá naquele orfanato, e quando eu ia para casa eu falava, caramba, como eu sou grato pela vida que eu tenho, pelo filho maravilhoso que eu tenho, e, e continuo fazendo coisas, né? Então, hoje eu estudo mindfulness, que é uma técnica, né? Podemos chamar de para você treinar a atenção. Então, eu sou bastante estudioso, eu gosto muito de me informar, de me transbordar, eu acho, assim, de conhecimento, de informação, e para realmente tentar conseguir passar para as pessoas, tocar as pessoas, né? E quando você falou de Freud, de Lacan e tal, eu me lembrei de algumas aulas da faculdade de uma professora que eu sou extremamente grato, Ana Cristina Arantes, ela é irmã do Guilherme Arantes, inclusive, Olha. e era com quem eu mais me identificava, assim, como professora. A gente viajava nas aulas de psicologia, e eu até te falei, né, comentei com você que a minha segunda opção no vestibular, naquela época, eu fiz uma universidade particular, mas, enfim, Universidade de Ibirapuera, que, diga-se de passagem, na época era uma das melhores universidades, com os melhores professores, assim, foi muito legal. E a minha segunda opção era psicologia, caso eu não entrasse em educação física. Mas Ou aí seja, você o já universo... entendia, de alguma forma, inconsciente ou não, você já entendia que existia uma conexão nessa sua busca, né, do corpo e mente. Muito, E que muito. agora você traz com o mindfulness, né? Então, assim, você, de uma forma ou de outra, você acabou trazendo esse casamento, né? Sim, sim. Mayra, eu venho numa toada de me autoconhecer, assim, que é algo muito importante, que eu priorizo bastante na minha vida, e que tem relação com os acontecimentos também, obviamente, né? A vida é muito dinâmica, e essa impermanência que o budismo tanto fala, né? São tantos ensinamentos incríveis de grandes mestres aí. Eu sou super fã do budismo Kadampa, eu sou aluno regular do programa fundamental deles, que é um curso maravilhoso.
e que esse grande mestre, o venerável Geshe-la, como carinhosamente ele é chamado, ele traz ensinamentos incríveis assim sobre a impermanência, né? E eu acho que tudo isso tem relação com essa minha busca pelo autoconhecimento. E aí então eu fui buscar no budismo, fui buscar no mindfulness. Hoje existe uma terapia que eu sou super fã e que frequentemente eu faço essa terapia, que é a massagem ayurvédica, que aí é através do corpo que tem tudo a ver para mim, Uhum. né? E que eu vejo assim muita transformação, é constante, é um movimento constante, pulsante, Exatamente, muito exatamente. pulsante, O corpo é muito. pulsional, né? Você falou agora, eu lembrei dessa, né, dessa definição, né, que a gente traz na Uhum, psicanálise, que o corpo é pulsional, né? O corpo é aquilo que a gente até conversou na live que eu fiz com você e com a Marcela, né? O corpo, ele tem esse lugar simbólico, né? uhum, A gente tem essa impressão, né, que é uma falsa impressão, né, de que a gente olha para o espelho e vê um corpo, né? Na verdade, aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente fotografa, ou aquilo que a gente vê nas redes sociais, não é um corpo, uhum, né? Aquilo, na verdade, é um símbolo, né? E que para cada um tem um significado e tem uma imagem, né? Então, isso a gente falou bastante ali, né? Sobre essa questão de cada um se ver como se vê, a partir de onde se vê, né? E a importância que esse campo pulsional, que é o corpo, né? Como que uhum, você traz a sua experiência corporal dentro desse uhum, universo, né, de atividade física, né? Então, eu vejo na sua trajetória que você começou muito nesse lugar, na parte do físico, né, de sim, realmente estar relacionado a isso. E aí eu queria que você assim trouxesse um pouco, né, dessa busca que né, a sua uhum, busca ela começou no corpo e no corpo no sentido realmente teoricamente da matéria ali, né, de ter começou, uma, uma saúde, né, uma questão de sim, saúde, uma questão. Então, assim, tinham alguns motivos que foram te levando para esse caminho, sim, mas que, pelo que eu entendi da sua jornada, você começou a entender que era além, né? Tipo, o sim, significado da sua busca e além dessas questões que muitas vezes a gente ouve em comum em várias histórias, né? Que está uhum, relacionado a ter, né, assim, mais saúde, a ter um corpo bacana, a ter não sei o quê, sim, que são sim, as coisas ditas. Mas que o que eu percebo é que a relação de todos nós com o nosso corpo, as respostas são justamente aquelas não ditas, uhum, né? Que está muito mais no campo do sentir, né? E da existência mesmo, né? Daquele ser e da sua história e o que o motiva, que nem sempre é amor, né? é, Então, eu queria que você é. falasse um pouco sobre Não, isso. você tem total razão, é muito além disso. Eu já volto, tá? Mas eu vou só para não perder assim o raciocínio. Você falando isso me vem, né? E você fala das minhas experiências. Então hoje, assim, se eu for olhar para os meus alunos, e são alunos que eu já trabalho há bastante tempo, né? Isso é muito característico meu, assim. Acho que você tem poucos profissionais na minha área que ficam muito tempo com os alunos. É porque você E desenvolve mas uma relação, né? eu consegui me encontrar nesse lugar e eu já fiz alguns questionamentos se era apego ou não. Hoje eu já estou começando a perceber que não é mais esse lugar de apego. É, isso é muito bom, pelo menos para mim. E aí eu estou pensando aqui, Mayra, que o primeiro discurso, né, são pessoas muito conscientes com a saúde. Eu tenho certeza absoluta que como elas também, querem envelhecer com mais saúde. E a princípio elas me procuraram para isso, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque inclusive eu já fiz algumas experiências com alunos de meditarmos antes da prática,
do exercício físico propriamente dita. Então já tem um lugar aí bem profundo, assim, sabe, que tem sido trabalhado. E voltando assim para falar da minha história, então eu fui uma criança que vivenciei, eu tive muitas experiências nessa vida, experiências boas e experiências que não foram tão boas assim, mas que foram experiências. E numa outra conversa aí a gente fala mais sobre isso, mas as que são relacionadas ao corpo, isso é muito forte para mim, isso é muito pulsante, porque eu venho de uma família, né, os meus ancestrais aí, eles estavam muito no esporte. Então meu avô foi jogador profissional de futebol, consequentemente o meu bisavô, e o meu pai, você vê o jeito assim que ele chuta uma bola, tal, putz, você fala, esse cara sabe jogar futebol, né? E eu lembro assim que do meu avô, por exemplo, eu sempre ganhava bola de futebol no Natal, e eu sempre destruía todas as plantas da minha avó, mas aí por outros motivos também, mas eu era muito fisicamente ativo, né? O meu filho ele nem sabe tanto assim dessas histórias, ele sabe da minha história no futebol, tal, mas eu sou um incentivador, mas eu não projeto absolutamente nada no Lucas, né? Eu falo que ele deve ser feliz. Então, O que já já é muita coisa, né? para ele ser ele, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Se for feliz, aí melhor ainda. É que eles aprendem, na verdade, né, automaticamente com o que eles observam, né? Sim, Então, se sim. você faz e ele observa, né? A Lilian também faz e ele também observa. Meu Deus, ele tem um pai e uma mãe personal trainer, É né? isso, E isso que eu ia falar. E além da gente ser da área da saúde, que eu me considero assim, eu me considero um combatente ao sedentarismo forte, assim, e aí seria talvez presunção falar, né? Mas vão propagar o bem-estar, né? Que as pessoas vivam bem. Bem-estar engloba muita coisa aí, né? Muito amplo, mas é isso. Essa é minha linha, sim. E obviamente o Lucas tem os exemplos ali. Ele é muito físico, né? Eu percebo que ele tem essa necessidade, como eu tinha na minha infância também, porque a mãe dele também é atleta, é ex-atleta, né? Então, ele vem desse lugar, e eu descobri que ele vem do lugar da música também. Eu percebo quanto toca ele, e percebo quanto ele fica bem nesse universo. E aí eu fui buscar essa informação até com uma tia minha que morreu recentemente. Eu comecei a ligar os pontos. E o meu bisavô, que era atleta lá, esse sim profissional, ganhou dinheiro. Na época não era muito dinheiro, mas ele ganhou dinheiro. Além de ser jogador profissional, ele também tocava na rádio da cidade, acho que em Limeira, se eu não me engano. Então ele era um artista, porque eu ficava vendo assim o meu filho tocando, né? E você até sabe, porque os seus filhos estudaram na mesma escola. Então tem o professor Gabriel lá, que é maravilhoso, ele é e a incrível. gente até falou, olha, Gabriel, se você quiser dar aula para o nosso filho, acho que vai ser legal, que ele vai aproveitar. E eu ficava olhando assim, eu falava, meu, mas de onde vem isso? Porque eu não sou tão musicalizado, a mãe também não, né? A mãe dele também não, e ele com essa desenvoltura toda. E aí eu fui buscar essas informações. Então esse meu bisavô aí era do Apá Virado, que eu sei de umas histórias aí, e era um baita artista. E tem vários artistas na família do meu pai, do lado do meu pai, que vivem disso, inclusive, vivem de música. Os caras são muito bons. Eles são muito bons. Mas o esporte E também é uma arte, né? sim, sim. Pelé que o diga, né? Pelé que o diga. Exato, exato. Você sabe que eu estava É vendo lindo. um dia um vídeo de uma bailarina
com a Viviane Mosé, que é uma psicanalista e filósofa, e ela estava justamente falando que ela gostava de assistir os jogos de futebol em câmera lenta, porque o que ela observava ali era uma grande dança, né? Então, Que lindo. assim, se a gente consegue olhar, né, assim, o esporte também é um lugar de arte, Uhum. é um lugar de expressão, né? É um Sim. lugar de sublimação, né? Então, que até a gente conversou recentemente, né, sobre esse lugar do esporte, que eu acho que eu postei um meme lá que você deu risada, né? Que assim, tipo, tem que ter muito ódio para ir para academia todo dia, né? Que na verdade, né, nesse meme a pessoa colocou, né? O que faz você ir para academia todo dia não é amor ao esporte, é É a alguma força do ódio. raiva, entendeu? São as suas raivas, são as suas frustrações diárias. E eu fiquei realmente refletindo sobre isso esses dias, né? Porque se você vai para um lugar mais cidades menores, né? Você quase não vê Uhum. academias, né? Você Sim. não vê tanto essa busca, né, por Uhum. academia, né, por atividade física nesse sentido, né? Porque as pessoas, elas andam de bicicleta, né, nessas cidades Sim. menores, elas Fazem tudo a pé, né? fazem a plantação, né? Então muitas têm chácara, elas plantam, elas colhem, elas fazem buraco, igual eu aqui em casa. Entendeu? Faz buraco. Essas são fisicamente ativas, elas fazem atividade física, elas não fazem exercício físico, porque tem uma grande diferença aí entre as coisas. Todo exercício físico pode ser uma atividade física, mas ao contrário, não, né? Entendi. Mas a gente sabe o quanto isso impacta nas nossas vidas. Mas olha, voltando lá então na minha infância, e aí tinha a força do ódio, sim, era um jeito que eu me expressava também, né? Mas tinha também lá um empurrãozinho, acho que do meu avô, as projeções do meu avô, as projeções do meu pai, e eu tinha uma série de problemas, por incrível que pareça, né? Tinha uma série de problemas com alergia, respiratórios, e que fizeram desde macumba, mas uma expressão de um jeito bacana, assim, não é pejorativo, né? Fizeram de tudo, todas as simpatias do mundo, e segundo os meus pais, né? E até eu mesmo cheguei a acreditar nisso, que a tartaruga salvou a minha vida, porque eu tinha crises e mais crises de asma, e aí um tio meu que ele viajou o mundo, inclusive, pelo menos a América do Sul, caminhoneiro, e naquela época era assim, gente. Hoje eu discordo absolutamente disso, mas ele pegou uma tartaruga e deu para a gente, deu para os meus pais, e quando eu tinha essa crise, essa tartaruga, ela dormia embaixo da minha cama, e a tartaruga tem aquela respiração e tal, né? Então, não sei se você já teve a oportunidade Do de quê? ver isso, de ver a respiração da tartaruga. Sim, a minha avó tinha uma Então, tartaruga. e aí eles falavam, né? Não, olha, tá passando para ela, mas ela consegue viver assim, não sei o quê. Bom, acho que não foi isso, porque aí eu mudei de bairro, né? Fui morar na periferia de São Paulo, e da grande São Paulo, e aí eu passava o dia inteiro jogando bola na rua, mais ou menos, porque meus pais também não deixavam eu ficar tanto tempo assim na rua. De vez em quando rolavam uns gritos lá na porta, Lincoln! Aí eu saía correndo para dentro de casa, porque senão o bicho pegava, né? Mas eu lembro que boa parte desse tempo que eu ficava na rua era jogando futebol, tipo, talvez acho que uns 80%, tinha dia que era 100%. E aí esconde-esconde, pega-pega, pipa, peão, bolinha, tudo com corpo, como você pode perceber, né? Tudo muita expressão corporal. Até que o meu pai ouviu falar de uma escolinha de futebol, que eu tenho um carinho gigante por eles, apesar de ter experienciado coisas que eu não concordo lá e nunca vou concordar, enfim, por questões políticas, tal, mas isso é uma outra história também. Mas eu sou muito grato por tudo
todas as experiências que eu vivi lá. E o meu pai, naquela época, ele não tinha condições, provavelmente, fazer natação era algo mais caro, mas muito mais o acesso, muito mais difícil, eu sinto, né? E como no Brasil a gente sabe que tem um campo em cada esquina, tinha essa escolinha que se chama Pequeninos do Jockey, que revelou vários jogadores, inclusive jogador de seleção brasileira. O Zé Roberto é um cara que eu lembro na época, e eu joguei, inclusive, com o Zé Roberto em alguns treinos. E aí meu pai me colocou nessa escolinha e, sei lá, pouco tempo depois, eu jogava num terrão primeiro, e aí depois eu fui jogar na chácara do Jockey, que aí era um lugar lindo, maravilhoso, gramado. E no terrão falavam, meu, você vai morrer, né, por conta da asma. Só que não, eu jogava muito, assim, eu corria muito, e ali era o lugar que eu colocava aí tudo que tinha, né, que eu não tinha consciência, mas que já me trabalhava muito ali, né? E aí, eu lembro que depois eu fui ter uma crise de asma, assim, com acho que talvez uns 19, 20 anos, que foi muito isolado, assim, e eu nunca mais tive problema nenhum de saúde, né? E jogava sério lá, jogava para valer. Aí eu fiquei um bom tempo lá, jogando no Clube Pequeninos do Jockey. Aí depois eu fui jogar num outro time no Jaguaré, que inclusive mais ou menos próximo de onde eu moro, e depois eu tive uma passagem meio que rápida também pelo Nacional. E aí eu comecei, né, a sair do futebol cada vez mais. A gente sabe que esse negócio de se profissionalizar no futebol é 1 em cada 1000. E aí eu falei, preciso fazer outras coisas da minha vida. Eu tinha, assim, gosto, mas não gosto tanto de estudar. Eu acho que a gente vem de um lugar da educação, assim, um ensino muito tradicional, que era chato pra caramba, mas de tanto meu pai falar, de tanto meu pai exigir, ele deixou esse legado, assim, acho que é muito forte para mim e para o meu irmão, sabe? Né, por mais que tenha tido aí coisas não muito legais, mas eu como pai erro também, enfim, todos os pais a gente vai acertar, vai errar. Tem uma coisa muito bacana que meu pai fez, assim, sabe, que é esse valor pelo conhecimento muito legal, que eu acho que ele próprio não foi adiante. Meu pai tem uma caligrafia linda, assim, ele é muito bom em matemática, tal, mas ele pegou pesado com a gente. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. E aí, com 15, 16 ali, eu falei, puta, eu já estava grande, já era um cavalão, né? Eu me destacava muito no futebol por causa da minha altura, eu era muito rápido, tinha um excelente preparo físico, treinava no Bosque da USP aqui direto, acho que uma vez por semana, eram treinos muito fortes. Então, corria muito no Bosque, que é todo irregular, né? Um terreno todo irregular, eu corria 1 hora. Aí tinha um lance de dar 10 voltas num campo oficial de futebol, também na Chácara do Jockey, que é onde eu fiquei lá bastante tempo. Então, realmente, eu tinha essa condição física muito boa. Você olhava para mim e você falava, não, esse menino ele nunca teve problema de saúde. E aí começou esse lance de estudar, tal. Bom, como eu venho da periferia, um cara da periferia, para ele, né, muito triste isso no nosso país, por questões sociais, políticas, né? Não era comum você terminar o ensino médio, não era comum. E eu era um batalhador, assim. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos, e era uma questão de honra. Meu pai já tinha feito todo aquele trabalho comigo e um pouco com meu irmão, que é mais novo, né? O mais velho, pode falar palavrão aqui? Pode. O mais velho só se lasca, né? Não vou falar palavrão. O mais velho só se lasca. Vem primeiro, mas aí vai abrindo espaço também para quem vem O depois. primeiro é a Né? cobaia.
E aí eu falei, bom, preciso terminar o ensino médio, e sempre em escola pública, que era uma época até legal, tive excelentes professores, lembro aí no fundamental, eu lembro da minha professora de português, os meus professores de educação física. Por que será, né, que eu fui também para isso? Que eles eram maravilhosos. Eu tive uma professora amada, assim, falo dela com todo o carinho do mundo. Ela era demais, assim, uma baita professora de educação física. E aí na escola lá eu tive mais experiências em outros esportes também, não só no futebol. E aí eu falei, bom, preciso estudar, preciso terminar o ensino médio. Então, com 18 anos, eu já tinha fechado o ensino médio, né? Falei, bom, mas pulsando, né? Pulsando a vida inteira por conhecimento. Para mim é alimento, conhecimento. E aí eu falei, bom, preciso fazer uma faculdade. Aí foi quando com 18 anos, eu tirei a minha carta. Estava até falando sobre essa história hoje, né? Tirei minha carteira de habilitação, e eu tinha uma amiga incrível lá no ensino médio que me chamava de Abraão, e ela tinha um vozeirão assim, ela gritava no corredor Abraão, por causa de Abraham Lincoln. E ela, Abraão, eu tenho uma autoescola aqui que só contrata gente jovem. Você tem todo o perfil, cara, para trabalhar como instrutor de autoescola. Então, eu mal tinha saído das fraldas, vamos dizer assim, né? Que com 18 anos você ainda está de fralda, acredite ou não. Tem gente né? que com 40 ainda está. Tá na fase... Qual fase, Mayra? Na fase Segundo a anal. psicanálise. Na Anal? fase anal. Anal ou oral? Anal. Então. Que é a fase do E controle, ou aí, falta de, né? e aí eu estava ali ainda nessa fase. E aí a Ivone, essa minha amiga amada também, muita gente me ajudou nessa vida, Mayra. Faço questão de falar isso, sim. Muita gente, muita gente. Ela falou, cara, vai lá, faz entrevista, faz o teste, que você é o perfil. E aí eu comecei a trabalhar com educação. Eu comecei a trabalhar como professor. Ali eu já estava fazendo meu trabalho. E eram histórias assim incríveis, incríveis. E tem até um amigo meu, que a gente é amigo até hoje, a gente fala de vez em quando, tá? O Zé Luiz. E ele falava para mim, Lincoln, você precisa escrever um livro, cara. Porque aí eu fiquei trabalhando na autoescola dos 18 a mais ou menos os 22, 23 anos, porque eu entrei na universidade com 21. Então, eu entrei na educação física com 21 anos e eu ganhava muito bem até como instrutor de autoescola, para os padrões ali da periferia, eu estava bonito na foto, né? E ganhava bem, ganhava presente assim, muito, porque as pessoas ficavam muito gratas. Eu vou contar rapidinho a história de um cara aqui, essa eu não posso deixar de contar. Esse cara, eu falava, tá, por que você está aqui para tirar a carta? Então, por que você quer tirar tanto a carta? Porque eu sentia tanta determinação nesse cara, e ele era um cara fechado, mais retraído, assim. E aí a gente foi criando intimidade e tal, né? Foi passando o tempo. Ele fez no mínimo umas 10 aulas, ou mais. E aí ele chegou um dia para mim e falou, cara, você sabe por que eu tô aqui? Eu sou gari e eu quero ser motorista agora do caminhão de lixo, de coleta de lixo. Aquilo me tocou de um jeito, assim, que eu arrepio de falar, porque eu fiquei muito tocado com a história desse cara. Falei, meu, agora é uma questão de honra, cara. Você vai sair daqui com essa carta e eu vou te ensinar com todo o amor do mundo. Então começou aí essa minha relação com a educação, tal, com
com todo o processo pedagógico, que é muito importante na educação física também, apesar de eu não ser da área escolar, né? Mas eu atuei, inclusive, eu atuei no meu último ano de faculdade, eu atuei durante um ano letivo inteiro, eu dei aula na escola, Mas que foi uma experiência... isso só prova a teoria, né, de que a formação muitas vezes não forma, deforma, né? E tem muita gente que já vem pronto, né? E talvez é o seu caso, né? Sim, sim. E aí dei aula, né? Foi uma experiência incrível também, por trabalhar na base ali, como a gente conversou esses dias, eu tenho uma identificação com você também muito grande pela base, certeza que isso ainda vai ser, eu vou trabalhar com isso, né? Vou trabalhar com crianças, jovens aí, porque eu acredito muito nisso. E aí, como que eu fui parar nesse universo do fitness, vamos chamar assim, né? Eu sempre fui um cara magro, né? Então, visualmente falando do corpo, né? Sempre tive um corpo que, segundo os padrões sociais, era bonito, é bonito, né? E por algum motivo ali eu fui trabalhar no fitness, no mundo fitness, mas com outra pegada já, né? Primeiro, quando eu trabalhava como instrutor de autoescola, eu pegava... A última autoescola que eu trabalhei foi no bairro do Butantã, inclusive aqui no coração do Butantã, que eu moro. E aí eu pegava um ônibus, lembro o nome do ônibus, que era o Santa Cruz. Eu pegava esse ônibus, ele atravessava a Faria Lima inteira e eu estudava em Moema, ali do lado do Ibirapuera, né? Sugestivo também, né? Porque ali é o lugar dos esportes, assim. E aí teve um dia que eu estava no ônibus, quando eu não dormia, né? Porque eu vivia cansado, trabalhava muito, dava muita aula, minha agenda era cheia na autoescola. Sempre foi muito cheia. E eu chegava cansado na faculdade, mas chegava. E teve um dia que eu estava no ônibus, olhei para um cara, eu tenho, inclusive esse cara, a gente teve aí durante um tempo, a gente teve uma relação de amigo, assim, de amizade, eu não sei por onde ele anda, eu vi esse cara de dentro do ônibus, eu vi esse cara no carro com uma camisa top, assim, da academia, escrito personal. E aí me veio um profundo sentimento. Não tem nada com intelectual aí, absolutamente nada. Eu senti, falei assim, eu vou trabalhar nesta academia, porque eu já sabia que era a melhor academia da América Latina. Melhora, mais incrível. Eu vou trabalhar nesse lugar. Bom, e aí morreu o assunto. Passou um tempo, um amigo meu que trabalhava em algum setor público, um outro amigo de sala na faculdade chamou ele, chamou o Marcelo para trabalhar na academia, o André. O André fez esse convite para o Marcelo, falou, eu estou saindo. O Marcelo ele já trabalhava com avaliação física tal, e por isso que o André o chamou, o convidou. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu, o Marcelo falou, eu recebi esse convite, mas eu já trabalho ali no setor público, tal, eu estou bem, eu tenho uma estabilidade financeira muito boa, tal, eu não posso sair de onde eu estou, eu não quero trabalhar lá, vai no meu lugar. E eu fui até a entrevista, eu fui como o nome de Marcelo, falar com o meu chefe, um cara que de vez em quando aparece nas minhas lives aqui, que eu sou super grato, ele foi chefe, mas foi um grande professor para mim. Ele tocava o departamento de medicina esportiva da academia, que era assim, era referência esse departamento. E aí é para lá que eu fui, né? Comecei a estagiar e eu tinha ali aulas todos os dias com os médicos, tinha aulas na prática ali de toda a fisiologia
do exercício. Então, e aí juntava com essa minha vontade de aprender, de estudar. Eu tinha um professor muito bom, o cara era incrível também, de fisiologia do exercício na faculdade. Então, ali, assim, foi um ganho de conhecimento, de experiência, né? Eu trabalhava com uma classe social AAA, né? Era outra realidade. Então, o menino pobre que saiu da periferia foi trabalhar na maior e melhor academia da América Latina. E, não contente, o menino pobre da periferia porque queria trabalhar no melhor departamento também, que era muito top, assim, o departamento. Os médicos eram muito bons, o meu chefe é muito bom, os meus colegas lá, hoje são grandes amigos que a vida me deu, fisiologistas do exercício como eu, então aprendi muito, eram estagiários muito bons. E aí, essa minha vontade de aprender, né, mais uma vez não me deixou quieto, parado no mesmo lugar. Eu falei, bom, tá bom, departamento médico, como carinhosamente era chamado, DEMESP. Eu falei, bom, não estou satisfeito, agora eu quero na prática, eu quero vivenciar a prática. Foi aí que eu fui estagiar na sala de musculação, né? E eu também não contente, né? Tudo muito intenso na minha vida, assim, hoje olhando para essas coisas eu vejo quanta intensividade, na verdade, né? Que é diferente de intensidade. Eu fui trabalhar no horário mais cheio da academia, assim. Eu entrava às 7 da noite, saía acho que às 11 da sala. Eu só trabalhava, né? Eu chegava às 6 da manhã no departamento médico, aí eu já... Não, ainda era estagiário, chegava às 6 da manhã e ficava o dia inteiro, ficava até às 11 da noite. Eu tinha as minhas tribos, as minhas turmas, os grandes amigos que eu fiz. Eu conheço muita gente, assim, eu conheço bastante gente desse meio fitness. E aí eu fui trabalhar na sala de musculação e ali foi outra escola para mim. Só que aí foi uma escola um pouco diferente, assim, não tinha, eu tinha amigos, mas não tive ninguém que falou, olha, a musculação é assim, é assado. Eu fui juntando as minhas experiências que eu já tinha vivido, eu já tinha praticado musculação com 15 anos, né? Fiz capoeira, fiz musculação, experimentei muita coisa no meu corpo, assim. Né, na maneira de me expressar. A capoeira era maravilhoso, porque aí tem música, tem cultura, tem estudo também. Era demais, assim. Graças aos meus pais, muito pobres, não deu para pagar natação, mas deu para pagar a escolinha de futebol, deu para pagar os cordões de capoeira que eu tive, a escola de capoeira. Eu sou muito, muito, muito grato a eles, todos os dias, né? Por estar aqui e por essas experiências que eu vivi também. E aí, quando eu me formei, rapidamente já, assim que eu me formei, o meu chefe, né, meu professor, ele já era professor da Escola Paulista de Medicina e ele não falou assim, olha, é uma condição para você fazer fisiologia. Mas eu senti a necessidade de ter mais conhecimento também e só unir o útil ao agradável. Aí eu fui fazer na Escola Paulista de Medicina como bolsista, fui fazer fisiologia do exercício. E aí era um grupo maravilhoso, lindo lá. Eu fiquei uns 2 anos, eu acho, fazendo fisiologia. E aí já comecei a atuar, então, como fisiologista lá no departamento médico, no DEMESP, e tem um cara, um coordenador, o André Passoni, eu sou muito grato a esse cara também. Ele que me apresentou o primeiro aluno de personal. Ele falou, olha, Lincoln, tá aqui, esse cara chegou, era bem desafiador trabalhar com esse cara, eu não posso falar o nome dele, não posso falar nada, mas era uma pessoa psicologicamente
transtornada, ele tem alguns distúrbios, e aí eu fui dar aula, fiquei trabalhando com essa pessoa aí bastante tempo, e aí chegou um outro transtornado também, foi muito legal, muito desafiador, assim. E aí você vê, né? Hoje eu falando aqui com você, eu vejo por que esses caras chegaram em mim, por que esses caras queriam fazer aula de personal, porque eles precisavam fazer aula de personal. Lá no departamento médico, eu tive várias experiências assim de atendimentos com surtos psicóticos, né? Que os caras chegavam ali, porque era um departamento que tinha médico, a gente sempre foi muito sério, né? Tinham médicos ali espetaculares, cardiologistas, médicos do esporte, tal, pessoas muito estudiosas, muito sérias. Então foram várias experiências vividas ali. E aí depois eu fiquei com esses alunos de personal, fui indo, tô até hoje, né? Já atendi diversas pessoas de diversas culturas, eu diria para você, alunos que me trouxeram assim muita cultura também, né? Acho que intelectualmente eu me desenvolvi bastante por conta de trocar com essas pessoas, né? Então, para você ter uma ideia, carinhosamente eu recebia ingressos de um aluno meu que que já não é mais vivo hoje, mas eu tenho um carinho gigante por ele, pela família dele, ingressos é, para assistir música clássica na Sala São Paulo, né? E eu sempre gostei muito de música clássica também, por incrível que pareça. Eu sou bem eclético, mas eu curto música clássica, então desde isso até viagens que eu fiz, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e teve bastante. Eu não gosto muito de falar essa palavra influência, mas acho que eu fui influenciado, sim, por meu aluno que já conhecia o mundo muito mais do que eu, e eu estava indeciso em relação ao país, à cidade, e ele falou: não, vai para São Francisco, que é a sua cara, e realmente eu tenho alguma coisa que eu não sei explicar naquele lugar, tenho um grande amigo lá, inclusive, então eu queria dar um up no meu inglês, e aí fiquei durante um tempo lá. Foi pouco tempo, mas foi intensiva também a experiência, e numa cidade extremamente convidativa para quem tem essa relação com o exercício físico, né? Ali era todos os dias. Eu emagrecia assim muito. Primeiro porque eu me alimentava muito bem adequadamente. E segundo porque eu fiz questão de não ter carro e eu queria conhecer cada canto de São Francisco. Deu para conhecer bastante coisa, mas eu vivia naquelas ladeiras ali nos famosos rios. Era uma paixão para mim assim andar, e eu atravessava de um bairro a outro porque eu morava na Little Italy ali, e eu ia até Mission, que era a escola que eu fazia inglês, que, diga-se de passagem, era uma escola muito legal, barata e um preço bem acessível, assim. Então, fazia questão de ir todos os dias a pé para a escola. Eu fiz questão de também me matricular no YMCA. Eu lembro até a promoção que eles tinham lá. Era $100 por 100 dias, 100 days. Então eu fui lá, paguei $100, falei, meu, posso usar isso aqui durante 100 dias. Incrível a experiência, né? Eu podia usar algumas unidades do YMCA e tinha uma que em Chinatown, que era a que eu mais gostava de ir. Ali eu usava piscina, usava uma baita sala de musculação, tal. Então, o exercício físico, Mayra, ele faz parte da minha vida. Eu preciso me movimentar. O meu corpo ele precisa sentir esses estímulos
Hoje eu não faço por raiva, hoje com a força do ódio. Assim. Hoje é um hábito mesmo, é um estilo de vida, e também tem uma coisa muito importante aí, né, que a gente sempre fala no universo do bem-estar, que é a produção dos hormônios, né, principalmente a endorfina. A endorfina vicia, sim, eu já vi extremos no exercício físico. Eu sou um viciado em endorfina, mas eu acho que eu consigo ali fazer realmente para me sentir bem. Eu não exagero na dose. Sei exatamente do que eu gosto, né? Mas eu gosto muito das experiências corporais, né? Meu filho fez aniversário recentemente, eu levei ele num parque que eles falam que é o maior parque da América Latina, o maior parque inflável de infláveis da América Latina. E tinha um escorregador gigante lá de água, com água, que ali é o Lincoln, a criança do Lincoln, ali eu me esbaldei, ali eu me diverti, assim, foi uma sexta-feira para me esbaldar com o meu filho. Eu acho que ele olhava para mim e falava, não é possível, não é meu pai. Porque a Ou o gente contrário, ria né? junto. O contrário, ele olhava e falava assim, esse é meu pai, né? Que bom que esse é meu pai. É, Eu sinto é que assim, verdade, ele já está acostumado com isso. Né? mas eu acho que a atividade física, né, o exercício físico, ele também tem esse lugar do brincar, né? Tem, Eu acho, total. assim, pelo menos para mim, né, ouvindo você contar a sua história, eu fiquei pensando na minha, né, assim, com atividade física, que em casa eu sou a única que sempre gostou e que sempre, assim, fui mais agitadinha, né? E eu sinto que eu encontrava, né, assim, a atividade física para mim, né, na minha jornada, nunca foi uma coisa pesada, né? Assim, eu acho que para mim não foi esse lugar de raiva. Eu acho que para muita gente Uhum. é, né? Eu acho Sim. que é muito o perfil das grandes cidades, né? As pessoas vão malhar para realmente poder ali depositar todo o seu ódio, né? Toda a sua Extravasar, né? raiva, todo o seu estresse, todas as suas Sim. frustrações, né, toda a sua inveja. Eu acho que na cidade grande, por conta do contexto mesmo, acaba sendo um lugar de expurgar, né? Mas eu acho que na infância, na adolescência, na juventude, tem também essa parcela, sempre vai ter, né? Porque quando você traz vida, né? Quando você traz para fora, de alguma forma está relacionada à raiva, né? Assim, Uhum. segundo a psicanálise, né? A gente sempre tem esse lugar de raiva, né? Mesmo que Sim. seja uma raiva incipiente da sua infância, ela tá ali, entendeu? E aí aquilo te move, né? Aquilo pode ou te parar, né? Uhum. Ou Sim. pode fazer com que você se mova, né? E eu vejo você no movimento contínuo, né? As pessoas falam, ai, gente, eu não sei, né? Aquela pessoa que não consegue levantar do sofá, né? Você é o oposto, né? Existe uma energia que te impulsiona desde sempre, né? Constante, né? Que é uma das Realmente. coisas mais difíceis de você, ser humano comum, conseguir, né? Essa energia de estar em atividade física, né? Nesse movimentar-se o tempo Sim. inteiro, né? Assim, ser uma busca mesmo, né? Foi a É. sua busca. É. Eu sinto esse... Hoje eu tenho muitas atividades, né? Intelectuais também, né? Então tem o caminho aí do estudo no budismo, que eu tenho me aprofundado cada vez mais e me sinto cada vez melhor com isso, com esse chamado, com essa busca, com tudo isso que faz muito sentido para mim. Então, intelectualmente, tem muito movimento também. Né? Quando eu não estou dando as minhas aulas, de alguma forma eu estou estudando. Eu estou preparando material, eu estou preparando coisa para publicar aqui nas minhas redes. Eu estou fazendo práticas meditativas, onde eu faço relatórios em relação a essas práticas. Eu estou participando de preces incríveis que o budismo Kadampa oferece gratuitamente todos os dias para as pessoas. Eu estou pulsando o tempo inteiro. E eu acho que Estou tem pulsando o muito tempo lugar, inteiro. quando você conta a sua história, né? Eu vejo muita, assim, em alguns aspectos, o lugar da falta, né? Tipo, o lugar do não excesso, né? No começo da sua Sim, jornada. E eu sinto que sim. talvez também isso seja um impulso, né?
Porque quando a gente não tem a falta, né? Se você não tem a falta, você não tem o desejo, né? Se você não tem a cenoura lá na frente, você não tem por que É, correr, né? Você não tem é. por que se mover. Então, eu sinto que tem muito desse lugar na história de pessoas, né, que tem esse Uhum. movimentar-se contínuo, tá sempre em movimento, seja ele físico, intelectual, mas assim, que é uma pessoa imparável, né? Tem umas amigas minhas que me Uhum. chamam de imparável. Adorei o dia que me chamaram de imparável, gente. Que é isso, são pessoas imparáveis, sabe? O tempo Sim. inteiro pode dar a merda que for, a pessoa encontra um caminho, né? E assim, os inimigos, eles ficam revoltadíssimos. Fala, como assim ela conseguiu levantar de novo? Ele conseguiu de novo outro caminho, Putz, né? As sim, pessoas ficam sim. incomodadas, porque é um lugar que às vezes você fala, gente, tem que pesquisar esse ser, né? Porque é Uhum. tipo, tinha uma historinha, eu não lembro se era na rádio, não sei se você vai lembrar, que era o Pequeno Wilbert. Eu não sei se era na 89 FM, que era, eles contavam a história do Pequeno Wilbert. Então, era uma narrativa terrível, né? De tipo, um cara que perdia o braço, perdia a cabeça, aí no final o cara falava, mas ainda vivo. Tipo assim, o cara estava todo estrupiado, mas ele ainda estava vivo, né? Então a gente brincava que era o Pequeno Wilbert, o cara sobrevivente, né? Então eu sinto que Uhum. você é um sobrevivente dentro da sua história. É muito interessante, assim, a asma também, né? Quando você pensa na asma como um lugar de falta de ar, né? O Uhum. lugar do não respirar, né? Que pode estar relacionado com o não viver. E aí, quando você pensa Sim. na asma como uma dificuldade de respirar, e aí você vai para a sua busca em relação à meditação, né? Como as coisas vão conversando, né? Ao longo da jornada, né? Não no começo, né? Eu vejo jovens hoje com 15 mil certezas. E Uhum. quando eu ouço histórias como a sua, eu penso, gente, a gente não pode ter certeza de nada, porque senão perde a graça, né? A Com verdade. certeza, mano. Com certeza. Eu, assim, tem coisas que eu adoraria falar, mas eu não tenho permissão ainda. Eu tenho só 50% de permissão em relação às minhas experiências, né? Então, esses dias eu tive a oportunidade de falar com a minha mãe e de pedir permissão para ela para falar de alguma dessas experiências, porque eu sei que tem muitas pessoas que se identificam e através dessa identificação a pessoa, putz, quer dizer que então eu posso falar isso, então eu posso pôr para fora, algum sentimento vai surgir, Com né? certeza. E a gente tem muito essa conexão, né? Eu e você. E você falando aí, eu rememorei algumas coisas, né? Eu tenho muitos projetos, como você sabe, né? A gente também compartilha os nossos projetos um com o outro, assim, é uma troca muito legal. E eu tenho muitos projetos, mas quando eu era criança, eu já tinha projetos. Eu já construía, eu vivia construindo casa. Eu lembro que meus avós tinham uma casa na praia, então quando eu ia lá, tinha alguns vizinhos lá, algumas crianças, e aí a gente, pegava madeira, a gente queria construir casa. Na minha infância, adolescência, eu fiz muitos carrinhos de rolemã, né? Eu fiz muitos pipas. Hoje você compra pipa pronto. Na minha época de criança, não. Eu pegava o bambu, fazia as varetas, fazia toda a produção disso. Então, eu sempre tinha projetos. Aí depois começaram a surgir alguns projetos mais profissionais, assim, né? Porque eu era pobre, mas sempre fui ambicioso, acho que ambicioso e com perspectivas, tal. Então, eu lembro que eu trabalhei numa fábrica de silk screen, né? Antes de trabalhar na autoescola, tal. Antes, com 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai não aguentou, falou: não, eu preciso levar esse menino para o escritório onde ele trabalhava. E aí eu trabalhei lá durante um tempo com ele, mas tinha a história do futebol, dos estudos. Eu acho que isso deve ter durado talvez 1, 2 anos.
mas eu não parava, né? Então fui trabalhar nessa fábrica e aí por conta do cheiro muito forte de tinta que tinha lá, e eu tinha tido os problemas de alergia, de asma, eu falei, putz, eu não me sinto muito bem, porque eram produtos químicos pesados, assim, e não tinha nem muita proteção, não. Minha mãe falou, você vai trabalhar lá? Eu falei, eu vou vivenciar isso. E aí, daí surgiu um projeto, né? Os meus pais, eles têm até hoje um sobrado lá na periferia, em Taboão da Serra, aqui, e tinha um espaço lá nos fundos do quintal, e eu, junto com esse meu amigo que me apresentou para essa empresa, né, me levou para essa empresa, a gente falou, vamos começar a vender umas camisetas, a gente faz o silk e a gente vende. Então, eu criei uma oficina lá, no fundo, nos fundos da minha casa, na casa dos meus pais. Eu não lembro quanto tempo durou também, mas tinha esse projeto. Depois eu empreendi, eu era sócio de um amigo meu no fliperama, nós tínhamos um fliperama. Então, eu estou sempre Sempre em movimento, gostando de... né? Sempre em movimento. E isso é riquíssimo, né? E é que nem você falou, assim, é uma história que é muito importante, assim, para ser contada, para que as pessoas realmente entendam esse lugar das possibilidades que se abrem na trajetória, né? Uhum, É muito interessante, né? Assim, só aparecem, as coisas vão aparecendo conforme você está em movimento. Nada aparece quando você está parado, né? E as pessoas costumam ficar paradas achando que as coisas vão acontecer. E eu acho que a atividade física, né, o exercício físico, ele na verdade, ele é um primeiro convite muitas vezes, né, quando você quer mudar a sua vida, né? Uma pessoa que está sem rumo, né? Uma pessoa que não sabe o caminho. Muitas vezes eu acho que iniciar o trabalho de atividade física é um começo, né? Porque você se coloca em movimento, você coloca a sua corporeidade em movimento, né? Você coloca essa sua expressão no mundo em movimento, né? sim. Você tem essa sensação de que você existe, né? Porque o corpo, ele é a existência, né? Eu não entendia muito esse fluxo do universo, né? Mas eu venho, né, trabalhando aí em relação ao meu autoconhecimento e tal. Inclusive, ontem eu tive uma sessão na Ayurvédica e o meu terapeuta lá é um cara incrível, né? Ele tem uma experiência impressionante e a gente vem falando aí nesse tratamento, nessa terapia, a gente vem falando das diferenças entre o pensamento e a imaginação. E as duas coisas são muito importantes, né? Você, como psicanalista, você entende mais profundamente do que eu em relação a isso, mas você precisa de movimento para tornar aquilo que você pensa se realmente se concretizar, né? Você precisa ali do desejo, em primeiro lugar, né? E você precisa do movimento. E essas Exato. são as forças do pensamento. Assim, a imaginação é importante, mas imaginar e pensar são coisas diferentes. E eu tenho trabalhado bastante isso com ele. Você tem que trazer para a ação, né? Em algum momento, né? Em algum momento aquilo tem que ganhar vida, né? E assim, o imaginário ele faz parte, ele é importante, né? E é uma coisa que é construída principalmente na primeira infância. Por isso que é tão importante o brincar, né? E por isso que eu vejo na atividade física, né? Assim, esse brincar. Quando eu vou correr, eu vou brincar, né? Porque se você sai nessa coisa, né? Acho que a gente chegou a falar também na live, né? Para mim, quando entra no lugar da obrigação, perde a graça. Sim. Que é igual criança, né? Se entrou no lugar da obrigação, eu tenho que, né? Se eu Putz. disser para mim mentalmente, eu tenho que, acabou, entendeu? Eu sei que não vai para frente, né? Agora, se eu encontrar um lugar de prazer naquela ação, a história muda completamente. Se eu encontrar um lugar onde eu posso me divertir, né? Isso muda tudo. Então, esse imaginar, ele é construído na nossa primeira infância, essa capacidade do brincar que constrói a nossa capacidade de gerar fantasia e imaginação. E aí, o adulto que brincou muito quando criança, que teve esse lugar de criação, normalmente é um adulto que tem muito mais potencial de encontrar soluções para a própria vida.
né? Sim. Por isso que a gente se preocupa tanto com o que vem acontecendo na situação de pandemia, principalmente com crianças Poxa, que ficam nos eletrônicos, nem fale, principalmente Mayra. aqueles que não são eletrônicos, né? Jogos que não tem nada de positivo. Porque Nem alguns fale. têm, né? Assim, a gente tem que entender que assim, existem coisas boas, né, no mundo virtual, mas existem Claro, coisas que são claro. extremamente nocivas, né? E aí Uhum. você vê assim, crianças tendo vários problemas, né? Assim, em vários sentidos, e perdendo essa capacidade do imaginar, porque tudo aquilo que elas Putz, poderiam imaginar já está pronto na tela, né? Então, isso é uma das coisas que me preocupa bastante, né? Então, são com crianças, muita cor, né? Tem muita cor, tem muita. tem muita excitação visual, tem tudo em excesso. E aí que entra o ponto que eu falei que eu sinto na sua história, e na história de muitas pessoas, que o que nos move, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele cara, ele nasceu com muita vontade. Às vezes não, às vezes ele nasceu com muita falta, entendeu? Sim, Porque sem falta não há desejo. Quanto maior a é, falta, maior o desejo, né? E justamente também outra coisa que a gente está tendo problema nas novas gerações, onde os pais querem dar tudo para os filhos, né? E com é. isso eles tiram a possibilidade da falta. E aí eles falam para o filho: vai brincar, vai se movimentar. E a Olha, criatura não vai. Por o quê? que eu Porque vejo, tem desejo. o que eu vejo é que o grande Luiz Antônio e a grande, magnífica Maria Helena, eles ensinaram a pescar, mas a vara eles não tinham nem condições de dar, né? Que Na bom. verdade, o que eles deram foi muito mais do que eles tiveram, eu sei disso, mas foi isso. Eles ensinaram a pescar. Meu pai, quando viu que não. Eu quero conversar sobre isso com ele, que a gente não conversou sobre isso, mas acho que teve um momento ali que ele falou: Meu, não vou conseguir segurar meu filho. Eu queria muito trabalhar. E o jeito que ele teve de me ajudar, eu sei das preocupações dele, porque eu morava na periferia, era perigoso. Eu tive vários amigos que morreram, né, num caminho do crime, num caminho que a gente sabe o que acontece, né? Não só nas periferias de São Paulo, mas no Brasil inteiro. E aí não conseguia me segurar. Ele falou: Meu, preciso levar esse menino para o escritório. Então eu era um menino que eu queria trabalhar, eu queria aprender a dirigir, eu enchia as paciências dele para dirigir, né? Para aprender a dirigir. E é isso. Talvez esteja muito ligado, sim, mas a falta. E para as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, que têm filhos, proporcione o máximo de experiências, né? Se você tem boas condições financeiras ou não, mesmo que você não tenha, propicie para o seu filho vivenciar muitas experiências, diversas experiências. Não coloque, eu discordo completamente, né? Vou deixar aqui a minha marca. Eu não sou a favor de você colocar seu filho num esporte específico, dependendo ali da idade dele, né? Acho que crianças ali abaixo de 12 anos, 11 anos, não faça isso, não coloque em um esporte só, né? Se você, pai, se você, mãe, gostaria de ser um jogador de futebol, como talvez o meu pai gostaria de ser e de alguma forma projetou em mim que eu fosse um jogador de futebol. Meu avô, eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza porque teve uma vez que a TV Cultura foi fazer uma matéria lá no Pequeninos do Jockey e eu acho que ele deve ter chorado quando ele me viu na TV. Naquela época, ali, 88, talvez, 89, putz, foram fazer uma matéria lá e eu apareci, eu sei que o meu avô assistiu, estou rememorando algumas coisas também. Faça com que o seu filho, eu fiz uma live com o Maurício Micheleto, que é um super especialista em movimento, em biomecânica, enfim, um cara super bom, que foi meu amigo lá no departamento médico. Ele é pai de duas crianças, dois meninos lindos, e a gente discutiu bastante sobre isso, né?
faça com que seu filho tenha diversas experiências, com que ele experiencie diferentes terrenos, que ele coloque os pés. A gente tem músculos super importantes ali nos pés, né? E tem todo um caminho entre nervos, entre pele e cérebro, né? Tem todas as conexões neurais aí. Então, faça com que essa criança coloque o pé em diversos terrenos, que ela experimente diversos terrenos, diversos esportes, que ela brinque de jogar futebol, que ela brinque de jogar vôlei, que ela brinque de jogar basquete. Não faça das nossas crianças robôs. Exato, né? Ou essa projeção que você falou, né? A criança começa a fazer alguma coisa, você percebe que ela faz bem, vou colocar num curso, né? Aliás, isso daí vai ser outra live, porque eu tô para falar sobre isso depois de umas experiências com o Gabu aqui, porque eu fiquei impressionada e eu falei para o Rodrigo como é importante a gente não colocar ele num curso disso, entendeu? E assim, e como eu quero falar sobre isso, né? Justamente assim, para entender que ele está brincando, deixa ele brincar. Ele Isso, quer se especializar. isso. Quem quer se especializar é o seu adulto. É. Né? E a gente tem essa, né, assim, muitos pais que não estão bem resolvidos, né? Porque ainda tem muito lugar ali da criança deles não resolvida. Eles pegam o adulto deles e jogam nos filhos, né? Não. E aí você fala, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter compromisso, você tem que saber o que você quer quando crescer, né? O que você quer ser quando Criança crescer? tem que brincar. Criança tem que Exato, brincar. criança... E você sabe que tem uma coisa só para fechar, né? Que a gente vai ter que fazer outras lives. Gente, Mayra, desculpa, eu não deixei você falar muito não, hoje. mas o meu papel aqui é esse, Como entendeu? é que você está se sentindo aí? Porque, Estou muito olha, bem, estou muito bem, estou muito bem. poucas vezes eu não vi a Mayra falando, Ainda, mas você não sabe o que isso é escutei, bom? né? Isso é bom para provar para a audiência que a Mayra, né? Porque eu acho que tem gente que pensa, como que essa mulher que fala tanto pode ser analista, né? Que tem que ficar ouvindo, tem que ter escutativa. Eu falei, gente, eu tenho esse lugar em mim que eu acho incrível. Eu sou capaz de falar muito e de ouvir muito. E eu adoro os dois. Entendeu? Então fica tranquilo que eu estou bem. Sim, Mas é porque tem muita coisa mesmo, né? Assim, quando a gente tem. entra nesse lugar, nesse campo, gente, dá para estratificar para 15 mil lugares. Mas eu queria encerrar pegando uma fala que você trouxe, que eu lembrei de um conceito que eu acho lindo, né? Que fala que os pais, eles precisam ser continente, né? E continente no sentido de ser o lugar onde essa criança se nutre. Né? E quando você fala de colocar os pés, deixa os seus filhos colocarem os pés, né? E aí eu pensei, na minha cabeça já vem 15 mil imagens, né? E aí eu já imaginei realmente, né? Os pais como esse continente, que é o que é saudável numa relação parental, né? Onde eles estão ali para dar sustentação para essas pegadas, né? Permitindo que as crianças, que os seus filhos experienciem todo o continente, né? Então, assim, é muito bonito isso que você falou, né? Assim, é uma metáfora muito bonita, né? E que é extremamente necessário e que a gente entende que você, na história que você contou da sua vida agora, né? Que eu sei que é tipo 10% de tudo que você já vivenciou, né? A gente não se iluda, né? Que às vezes Tem as pessoas se bastante história iludem que mesmo. o podcast é longo, mas a vida é muito mais, né? Assim, ela não cabe no tempo e espaço. A verdade é essa, né? Porque é uma subjetividade, né? É uma história para ser contada e cada vez que ela for contada, ela vai mudar, né? Que eu acho que é o mais lindo É do ser verdade. humano é isso, né? Que a gente entender que essas memórias, na verdade, elas são construções, né? Se eu conto uma memória 5 anos atrás, hoje, quando eu for contar, eu vou contar totalmente diferente, né? Porque os símbolos mudam, né? Os significados mudam, né? Eu mudo. Então, se eu mudo, a minha história muda. Né? Então, eu acho que tem muita coisa aqui que a gente poderia trazer, mas eu acho que o principal foi realmente isso que você trouxe e a gente entender assim o nosso caminho, né? Da importância que foi também a gente, onde a gente pisou quando a gente começou a pisar, sabe? Sim, em todos os sentidos. Então, muitas vezes, né, a gente tem, lógico, vai ser
ter sempre, né, traumas, insatisfações, né, frustrações, né, e é natural que tenha, né, e é importante que se valide, né, toda essa dor que todos nós tivemos em algum momento nas nossas histórias, né, porque a dor também movimenta, né, são as crises que nos dão impulso, Com então elas são certeza. muito importantes, mas é nessas horas que a gente olha a história dos nossos pais e a gente consegue perceber que teve sim ali um continente, né? Aconteceu Sim, alguma coisa, porque senão a gente não estaria aqui nós dois conversando, apesar de exatamente. todas as dores, entendeu? Apesar de todos os tropeços, nos permitiram tropeçar. Não, eu tenho um projeto relacionado às minhas dores, né? Que eu vou colocar esse projeto em prática, né? É uma questão de tempo aí, não sei quanto tempo, mas a partir das minhas dores isso vai acontecer. Depois a gente vai ver se vai dar certo ou não, mas vai acontecer. E aí a pergunta, né? O que é dar certo? É, não, Né? eu quero dizer que a experiência ela vai existir. O que importa é ter a ideia e o movimento, né? Se a gente tem a ideia e é capaz de fazer um movimento, muitas vezes a gente começa o movimento com um objetivo e no meio do caminho você olha para o lado e fala, peraí, não era por ali, é por aqui, e vamos lá, né? O importante é ter o sonho, né? O importante é ter o desejo, e o que não falta aí é É, desejo. eu percebo que daí desse projeto, existirão outras coisas, né? Que é assim que a minha vida está se movimentando nesse momento, né? Eu começo a fazer uma coisa e surgem É, 1000 coisas mas você sabe para que é quando resolver, você para entra no fazer. seu caminho, né? Quando você entra no seu Uhum. caminho, eu falo que isso, quando aconteceu comigo, foi tão mágico, porque eu falei, cara, agora eu entendi. Quando a gente entra naquele caminho, que é o caminho da nossa missão, é como se fosse um caminho magnetizado, É né? impressionante. De repente, começa a aparecer 15.000 coisas e você fica enlouquecido, porque você fala, caraca, como assim? Eu fiquei tanto tempo dando cabeçada na parede, né? E de repente, tudo aparece. É quando você está em sintonia com aquilo que você veio para fazer, né? As pessoas falam assim, para onde você está indo? Eu falei, gente, eu estou indo para onde minha alma manda, entendeu? E assim, Seguindo o fluxo, não, seguindo o fluxo. seguindo o coração, na verdade, né? A gente segue o coração. Se você não está conectado com o seu coração, você se deixa ser levado por algo, né? Que Uhum. muitas vezes é algo destrutivo, né? E daí a importância desse trabalho de análise, né? Que para mim sempre foi fundamental para Uhum. justamente não ser puxada por esse outro lugar que habita em todos nós. Porque se Sim. você não toma consciência dele, ele te leva também, né? E aí você não entra no seu caminho, entendeu? Eu não teria entrado no meu caminho se eu não tivesse tido coragem de olhar para o outro lugar, para aquele lugar que me impulsionou até o capítulo 20, entendeu? Porque me impulsionou Sim. mesmo, né? E aí chega uma hora que você fala, chega, né? A vida é minha. Então, peraí, para onde que de fato eu preciso ir, né? Não é para. Eu, Então, eu tenho certeza que o seu caminho, ele também tem esse lugar, né? De você pulsar, uhum. né? E caminhar no sentido da pulsão de vida mesmo, que é a pulsão que realiza, né? É a pulsão da criatividade, né? É a pulsão que faz acontecer. É. Diferente de uma pulsão de morte que te destrói, que é a pulsão da autossabotagem, né? Então, quando a gente é movido pela pulsão de vida, não tem como dar errado. Não, e é bacana, assim, acontece comigo, tipo, sei lá, né? Tem o lance da meditação, mas às vezes não tem, mas eu sei que isso pode ser efeito, né? Dessa minha ação de meditar, né? Meditação é uma ação, e chegam alguns insights assim que eu falo, caramba, e aí eu preciso tomar nota, né? Preciso falar para alguém, e aí eu vou e coloco em prática o negócio, né? É porque diria E vou Freud, né? A fala cura, né? A famosa é, talking cure. nesse sentido, eu sou muito grato à minha ex-companheira, minha ex-esposa,
por diversas coisas, mas tem uma que é engraçado, né? Porque esse processo analítico, buscar fazer análise, né? Ela me deu uns toques há muitos anos atrás e eu falava assim, olha que doido isso, né? Não tenho a menor vergonha de falar isso aqui publicamente, que as minhas respostas para ela, primeiro, por umas 2, 3 vezes, eu disse, eu não tenho problemas, eu não preciso fazer terapia, que genericamente as pessoas falam, né? Mas são várias terapias. E no ano em que, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu cheguei meio birutinha, cheguei muito, vi muitas diferenças assim, né? E aí eu falei, bom, olha o motivo que eu fui buscar fazer análise, né? Eu falei, bom, acho que eu preciso realmente, eu falei para ela até com toda humildade, eu falei, acho que eu quero, sinto que eu quero fazer análise, quero buscar isso. Eu já vinha fazendo outros trabalhos de autoconhecimento e tal, mas que foram portinhas que eu fui abrindo e tal. E desde 2013 que eu estou com o mesmo analista, inclusive, que é um cara magnífico assim no que ele faz. Realmente, né, ele é muito bom. É o meu terapeuta e o meu analista, e que me dá muitas ferramentas, né? Todo esse processo me dá muitas ferramentas aí para destelhar muita coisa, para buscar muita coisa, né? Aí eu acabei conhecendo a Mayra, que é essa coisa linda que está aí do outro lado, esse ser maravilhoso que também me deu algumas ferramentas aí. Talvez, acho que nem você tinha ideia, né, do que você estava plantando. Mas eu conheci o budismo Kadampa graças a Mayra. Eu fui com muito afinco lá conhecer o templo, que é o maior templo budista Kadampa do mundo. Fica em Cabreúva, na Serra do Japi, um lugar maravilhoso. E tô lá ainda e ficarei por lá até enquanto durar. Gente, eu acho lindo, assim, ver o seu caminho e ver toda essa integração na prática, né? Essa integração, né, de corpo, de espiritualidade, né, da parte da saúde mental, né, do tanto que você foi compreendendo ao longo da sua jornada a importância de somar, né? A importância de olhar para o todo, né? De não pensar que mexendo aqui é isso, resolve, né? Assim, eu acho que todo o seu caminho, todo o seu impulso de vida também vem desse lugar, né, dessa curiosidade, dessa investigação de si mesmo, em todos os aspectos, né, materiais, emocionais, espirituais, né, e eu sou muito grata de ter você como irmão, né, como um amigo, um grande amigo, né, como meu convidado de honra, né, em todos os meus projetos, em todos os meus Tamo junto, tamo projetos, junto. porque é uma experiência rica, a gente tem uma troca muito grande, e que de alguma forma eu acho que pega os dois imparáveis, né? E a gente se fortalece, né? E coitado do Rodrigo, que tem que acompanhar, tem que acompanhar essa loucura toda. Eu falei para ele que ia fazer uma live com você, ele falou assim: ai meu Deus, lá vai vocês dois, né? Os Vai irracionais. longe, vai longe. E eu fico muito Assim, eu acho que tem muito assunto, né? A gente nem sei mais, eu até perdi a noção do tempo. Aquela pessoa que não conta, adoro ser a dona do bagulho, entendeu? Adoro ser a a dona do gente está a 1h45 minutos, 1h40. Jesus! Deu, né? Deu. Deu, né? Deixa eu só fazer dois apontamentos aqui, assim, muito sutis, mas acho que eu preciso falar, né? Primeiro, pegando o seu gancho, eu acho que a jornada ela é única, né? Cada um tem o seu caminho, mas ela é única, só que não, né? Tem muitas pessoas que me ajudaram nessa vida e eu sou muito grato a todas elas, mesmo aquelas que muitas vezes, sabe quando você fala assim, que pessoa chata, né? O que em você acha essa pessoa chata?
né? Acho que você tem desafios na vida, você tem pessoas que são mais desafiadoras mesmo, e essas pessoas são os meus maiores mestres. São os meus maiores mestres. E a outra coisa que eu gostaria de dizer aqui é que cuidem das nossas crianças que nos habita, né? E cuide das nossas crianças, nossos filhos. Exato. Deixe que elas explorem os corpos, né? Que elas vivenciem os próprios corpos, assim. Acho que Que elas possam bem ser importante. crianças e que a gente comece a olhar para elas como mestres. Porque, para mim, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que elas são mestres, né? E esse é o nosso problema, né? De lidar com elas, muitas vezes, né? Porque é difícil você olhar para aqueles tampinha, né? E ver eles te ensinando tanto, sendo que você fala, peraí, eu que tenho que ensinar, né? Que é a mesma ilusão da escola, da forma como é construída tradicionalmente, Com né? Que certeza. o professor está no lugar ali que é da verdade absoluta, e o tanto que um professor desse perde a chance de aprender na troca, porque o que a gente aprende, né, não é de uma mão só. O aprender, ele tem duas mãos, né? E a situação ela fica rica, né? A vida fica rica quando você entende isso, né? Que tanto com crianças quanto com idosos, né? A gente tem muito a aprender. A gente pode ter sim o que ensinar, mas a gente também tem o que aprender. E para isso é importante permitir essa troca, né? E com os nossos filhos, eu sinto que a relação ela se fortalece muito quando a gente entra nessa posição de receber também, receber aprendizado. Pois é. E não só receber abraços, mamãe eu te amo, papai eu te amo, porque daí é só o lugar da carência. Os desafios. Né? Então, tem muita coisa. É isso. Obrigada, Lindo, obrigada. Foi maravilhoso. Eu falo que isso aqui está virando sessões de análise. Adoro. Né? Tem uma amiga minha que falou, ela falou, Maia, eu tô achando que você está gostando disso. Não, mas tem uma amiga minha que ela falou assim, eu tô achando que você está curtindo esse negócio de analisar, então você decidiu fazer um programa para analisar todo mundo. Vamos assim, aqui acho que tem um espaço de muito amor, não que na análise não seja, né? Mas é muito dolorido também, né? Em alguns momentos O processo de análise é muito dolorido, então aqui a gente está mais descontraído e tal. E se você pescar aí as nossas mensagens, não que a gente seja dono da verdade, muito pelo contrário, longe disso, só estamos aqui falando das nossas experiências, aproveite, desfrute, have fun, né? Have fun. É isso aí. Então tá bom, então vamos, senão a gente não vai embora. Um beijo grande para todo mundo, beijo grande, Lincoln, obrigada. Em breve voltaremos com mais 1000 assuntos. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Beijão, obrigado. Obrigado pelo espaço. Tchau, tchau.